Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Muitas novidades hoje? Temos sim, semana cheia de informação por aqui. Vamos ver no programa de hoje. Começa o movimento internacional Outubro Rosa de luta contra o câncer de mama e o Senado participa. O Senado deve instalar CPI para investigar os valores cobrados pelos planos de saúde. E o 7º episódio da série Testemunha da História relembra o dia da promulgação da Constituição há 30 anos. O Senado Notícias Revista começa agora. Domingo é dia de eleições gerais para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital. Passo a passo, a legislação eleitoral busca garantir maior representatividade aos candidatos eleitos e valorizar por igual o voto do cidadão. Este ano, por exemplo, ficou mais difícil para partidos e coligações lançar mão dos puxadores de votos. Artistas, atletas, celebridades, apresentadores de TV, enfim, pessoas de grande visibilidade que, de acordo com as regras, elegiam outros candidatos com votação inexpressiva. Acompanhe na nossa reportagem. Na eleição para governador, presidente e senador, vale o voto majoritário. Isso não mudou. Mas nas eleições proporcionais para deputado estadual, distrital e deputado federal, vale o quociente eleitoral. Até 2014, a regra previa que a partir de uma quantidade de votos, com o cálculo das sobras, o puxador pudesse eleger, junto com ele, candidatos muito menos votados que concorrentes de outros partidos ou coligações. Um exemplo recente é o de Celso Russomano, reeleito em 2014 por São Paulo. Naquele ano, o partido ou coligação precisava de 300 mil votos para eleger um deputado federal. Esse era o quociente eleitoral. Como Russomano teve mais de 1,5 milhão de votos, trouxe com ele para a Câmara mais 4 candidatos, um deles com apenas 22 mil votos. Mas agora essa regra mudou. Com a mudança da lei, passa a exigir que cada candidato tenha no mínimo 10% do chamado quociente eleitoral. Por exemplo, se em São Paulo o quociente eleitoral é 300 mil votos e o candidato não tiver 30, ele não poderá se beneficiar daquele seu parceiro de partido que teve 1 milhão e tanto. Este é o 8º ano que o Senado participa do movimento internacional Outubro Rosa, de luta contra o câncer de mama. Durante todo o mês serão desenvolvidas ações sociais de conscientização. Pois é, Eni, o objetivo é alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. A iluminação rosa enfeita as cúpulas do Congresso Nacional, mas também chama a atenção para um grave problema, o câncer de mama. Somente neste ano vão surgir no Brasil mais de 59 mil casos, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. E para mostrar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce, o Senado Federal aderiu ao movimento Outubro Rosa. A conscientização, ela é peça-chave, a informação é peça-chave, porque o câncer de mama, ele não é o fim da vida se detectado no início. O trabalho de informação, de disseminação dessa conscientização é importante. Além da iluminação do Outubro Rosa, o Senado vai oferecer pela 2ª vez mamografias para as servidoras terceirizadas. Este ano a parceria é com a Câmara dos Deputados. Nós vamos atender 160 pacientes, servidoras terceirizadas do Senado e 160 servidoras terceirizadas da Câmara dos Deputados. Então, o diferencial está nisso, né? A gente mais que dobrou a população que vai ter a oportunidade de realizar a mamografia e aqui na população do Senado, mais 10 servidoras vão conseguir fazer em relação ao ano passado. Em 2017, 150 funcionárias fizeram o exame. Cerca de 30 deles detectaram nódulos suspeitos e as pacientes foram encaminhadas à rede pública de saúde do Distrito Federal para investigações complementares. Isso estimulou a Munique a fazer a mamografia oferecida pelo Senado desta vez.
Foi isso, Monique? Foi isso sim. Inclusive, na minha coordenação ano passado foram selecionadas as mulheres acima de 40 anos para fazer esse exame. E esse ano eu quero fazer pelo fato de quanto antes a gente descobrir qualquer nódulo, qualquer coisa de alguma importância, é mais fácil da gente seguir o tratamento e adquirir e conseguir a cura, né? Então é muito importante. A Maria Eliane lutou contra o câncer de mama há quase 16 anos. Fez cirurgia e quimioterapia. Ela conta que deve a vitória ao diagnóstico precoce. Acredito eu aí que estou dentro da faixa da cura, por ter descoberto e ter me cuidado precocemente assim que eu descobri a doença. É uma doença muito grave, mas que descoberta a tempo tenha cura. Quando a gente consegue diagnosticar um câncer de mama em estágio precoce, a chance de cura se aproxima a 95%. A doação de lenços para mulheres em tratamento contra o câncer também faz parte da campanha. Pontos de coleta estão espalhados pelo Senado e Câmara Federal. Qualquer cidadão pode participar. Vão ser doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Instituto Hospital de Base. Quem tiver em casa, nós temos inclusive o patrocínio de 2 lavanderias, que se nós doarmos, por exemplo, um lenço usado, essas lavanderias elas vão lavar esse lenço gratuitamente para entrega para essas mulheres. O Senado analisa algumas propostas que beneficiam mulheres vítimas desse tipo de câncer que precisaram fazer a mastectomia, ou seja, a retirada de uma ou das 2 mamas. Uma delas dá direito ao tratamento de drenagem linfática manual pelo Sistema Único de Saúde. Outra garante a cirurgia de reconstrução nos 2 seios, mesmo que a doença se manifeste apenas de um dos lados. E um terceiro projeto de lei cria o banco com recursos para a aquisição de próteses mamárias por mulheres atendidas pelo SUS. As 3 propostas são totalmente importantes. Eu acho que a mulher em si tem realmente esse direito legítimo. A mastectomia, por exemplo, ela precisa refazer realmente, até esteticamente ela se sente feliz, aumenta a autoestima, a drenagem também é importante. Todos esses projetos, eles devem merecer realmente a aprovação do Senado e do Congresso Nacional de maneira geral. Tiago, quem paga plano de saúde sofre com os reajustes constantes, na maioria das vezes, acima da inflação. Pois é, Eni, e para investigar os valores cobrados pelas operadoras, o Senado deve instalar ainda em outubro uma comissão parlamentar de inquérito. Quando o assunto é plano de saúde, sobram reclamações, principalmente sobre os preços. Meu tio, ele pagava, né, R$880 por mês, né? Quando chegou determinada idade, fez 60 anos, ele pagou 3 vezes o valor que ele pagava antes. Nem todo mundo pode ter um plano de saúde. Por exemplo, o meu filho completou 25 anos, um plano de saúde para ele mais ou menos na faixa de uns R$700. Quem que pode pagar? Nos últimos anos, os planos de saúde têm sido reajustados com índices acima da inflação. Em 2016, a inflação medida pelo IPCA foi de 6,28%. A ANS autorizou um reajuste de até 13,57% para os planos individuais e familiares. No ano passado, a mesma coisa. Para uma inflação que fechou em 2,9%, foi autorizado um reajuste de até 13,55%. Este ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um aumento de até 10% nos planos em contratos que fazem aniversário até abril de 2019. As operadoras justificam os reajustes dizendo que os procedimentos médicos também foram reajustados acima da inflação. Elas alegam ainda que a incorporação de novas tecnologias aos tratamentos médicos encarece os serviços e que aumentou muito o número de exames solicitados pelos médicos. Lista os principais fatores de aumento dessas despesas. Um deles é o preço de materiais e medicamentos, o aumento da utilização de serviços, a incorporação de tecnologia. A gente não pode ser contra a incorporação, que seria ser contra a Cruz Vermelha, mas ela tem custos e nós temos que saber um pouco disso. Traz enormes benefícios para nós. Há uma grande quantidade de desperdícios. Não podemos confundir inflação
de preço geral, com inflação de saúde, com variação de preços por beneficiário. Os órgãos de defesa do consumidor rebatem os argumentos. Para o advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os usuários não podem ser responsabilizados pelo aumento das mensalidades. As operadoras, ao reclamarem que os consumidores usam muitos serviços, às vezes exageradamente, elas dizem que fazem muitos exames e muitas cirurgias, ignoram que os consumidores apenas agem conforme os médicos que são contratados pelas próprias operadoras. Não é óbvio que novas tecnologias, novos tratamentos, novos serviços têm que ser implementados. E a ANS é responsável por fazer isso e cuidar para que essas novas tecnologias elas sejam inseridas no serviço, nos tratamentos, sem causar também grandes impactos para as empresas. Uma CPI que deverá ser instalada pelo Senado vai investigar o reajuste acima da inflação dos valores cobrados pelos planos de saúde com autorização da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O requerimento para a criação da CPI já foi lido em plenário e a expectativa é de que ela seja instalada no início de outubro, após o primeiro turno das eleições. É necessário uma discussão ampla a respeito disso, mas baseada em transparência. Tanto a ANS quanto as operadoras resolvem tomar decisões e discutir sobre esses problemas sem transmitir as informações mais adequadas e claras a respeito disso. A CPI sobre isso dentro do Senado deve ser necessariamente realizada pela discussão do diagnóstico. Muitas das discussões realizadas no Legislativo, no Executivo e até mesmo no Judiciário não partem de um diagnóstico verdadeiro dos problemas. A ANS já adiantou que está estudando mudanças na metodologia de reajuste dos planos individuais. A gente já tinha contratado estudos feitos sobre esse assunto, já tinha feito uma primeira discussão em Câmara Técnica. Fizemos recentemente uma audiência pública para colher subsídios em relação ao tema e a diretoria responsável deverá apresentar uma nova metodologia a ser aplicada no caso dos planos individuais. Os desafios na área de meio ambiente para o próximo presidente da República e o novo Congresso Nacional. E também as estratégias para a preservação do peixe-boi no Amazonas. Assuntos da edição de outubro do programa Eco Senado. Veja agora na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. Desmatamento zero, universalização do saneamento básico, estímulo ao uso de energias limpas, como a solar e a eólica. Nesse final de semana de eleições gerais, o Ecosenado traz para você um resumo dos principais desafios na área ambiental que serão enfrentados pelo próximo presidente da República e pelos parlamentares eleitos. Conversamos com estudiosos e ambientalistas. A agenda ambiental é por demais complexa. A gente tem algumas candidaturas que dialogam melhor com essa perspectiva. Desde 2012, o desmatamento vem subindo. O desmatamento no Brasil está muito associado com a expansão da fronteira agrícola. E a gente sabe que sem vegetação não tem água. Você vai ver também na edição de outubro do Ecosenado o trabalho dos técnicos do Instituto Mamirauá para a preservação do peixe-boi da Amazônia. A nossa pesquisa mais extensa, mais longeva é com peixe-boi. E nós fazemos assim praticamente tudo, desde anatomia, morfologia, osteologia, até a parte que eu acho que é mais importante para a conservação, que é dinâmica populacional, E nós fazemos também ao longo do tempo muito trabalho com levantamento de eventos de caça, para saber se a caça ainda existe na região, em que níveis, e por quem ela é realizada. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 4 da tarde. E tem reapresentação nesse domingo de eleições gerais, às 9 da manhã. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem.
Tiago, o movimento Outubro Rosa e as eleições 2018 foram alguns destaques da Agência Senado essa semana. Isso mesmo, Eni. Temos também a volta dos trabalhos legislativos depois do primeiro turno das eleições. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para a participação do Senado no movimento Outubro Rosa, que chama a atenção da população para a importância da prevenção e da promoção da saúde da mulher. Além de debater o assunto nas comissões, no plenário e em órgãos da Casa, como a Procuradoria Especial da Mulher, o Senado atua na discussão e aprovação de projetos voltados à prevenção e ao tratamento da doença. Durante todo o mês, o prédio do Senado vai ficar iluminado de rosa. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era para a eleição de senador. Nestas eleições, são 2 vagas de senador em disputa e a Justiça Eleitoral informa que não é possível votar 2 vezes no mesmo candidato. Em caso de repetição, o segundo voto é automaticamente anulado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os 2 votos têm pesos iguais. Não existe prioridade para o senador em razão de o eleitor votar primeiro em um e depois em outro candidato. Este ano, 54 das 81 vagas do Senado estão em disputa. Isso acontece porque o mandato dos senadores é de 8 anos, mas as eleições para o Senado são realizadas de 4 em 4 anos. Assim, a cada eleição, a Casa renova alternadamente 1/3 e 2/3 de suas 81 cadeiras. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que o Congresso Nacional já tem sessão conjunta marcada para logo depois do primeiro turno das eleições, na quarta-feira, dia 10 de outubro, para apreciação de vetos presidenciais. O horário da sessão ainda vai ser divulgado. Na pauta da sessão conjunta estão 15 vetos que precisam ser apreciados. Já na quinta-feira, a capa da Agência Senado destacou as dúvidas dos eleitores sobre o voto em branco ou nulo. Se mais da metade dos eleitores votarem em branco ou anularem o voto, a eleição é cancelada? O voto nulo ajuda a eleger o candidato favorito nas pesquisas? Nos 2 casos, a resposta é não. Votar nulo ou em branco apenas invalida o voto, de acordo com Arlindo Fernandes, consultor legislativo do Senado. O concurso Jovem Senador teve uma participação recorde. Mais de 190 mil redações de alunos de escolas públicas do ensino médio de todo o Brasil concorreram a 27 vagas. Uma para cada unidade da federação, para atuar como jovens senadores em Brasília no próximo mês de novembro. E foi com muita surpresa, Tiago, que os 3 primeiros colocados receberam a notícia da premiação. Eu tenho a satisfação de dizer que você é o primeiro lugar nacional de redação no concurso Jovem Senador. Meu Deus. Isso, vai ter sério? É sério, não, isso não é trote. A notícia foi por telefone. A emoção de ser o primeiro lugar no concurso de redação Jovem Senador foi difícil de segurar. O secretário-geral e a diretora de comunicação do Senado fizeram questão de ligar e dar a notícia aos primeiros colocados do prêmio. Você é autora da redação Deveres e Direitos Diferentes? Sim. Então, Luana, eu estou ligando aqui do Senado Federal, eu sou a diretora de comunicação e gostaria de contar para você em primeira mão que você tirou o 3º lugar nacional desse concurso. Meu Deus, sério? E você sabe o que isso significa? Quem tá aqui para Brasília. Isso mesmo. Você é o 2º lugar nacional na redação, no concurso de redação do programa Jovem Senador. Parabéns, Matheus. Maravilha, maravilha. Além das redações da Laniele, do Matheus e da Luana, 24 alunos do ensino médio de escolas públicas tiveram seus textos escolhidos. Eles vão representar seus estados em Brasília e vivenciar por uma semana o trabalho dos senadores. A importância desse projeto é que, ao trazer um estudante de cada estado da federação para passar uma semana aqui em Brasília, atuando como se fosse um senador, um jovem senador, portanto, essas pessoas tornam-se pontos focais da atividade política democrática brasileira lá na sua base.
E não é à toa lembrar que vários dos projetos que foram apresentados por estudantes aqui no projeto Jovem Senador de anos passados já foram aprovados no Senado e tramitam na Câmara como projeto de lei. Bandeira destaca que o programa dá aos jovens a possibilidade de conhecer um pouco mais de política. Acho que esse projeto ele dá a oportunidade de que adolescentes, né, comuns, inteligentes, claro, brilhantes, que fizeram excelentes redações, eles possam vivenciar um pouco, né, em Brasília como é feita a política nacional. E a lista completa com os nomes dos 27 selecionados você confere no endereço eletrônico senado.leg.br/jovem senador. Em comemoração aos 30 anos da Constituição, a TV Senado exibe o episódio da série Testemunha da História com um personagem que viu muito de perto o desfecho da Assembleia Nacional Constituinte. Fernando Bezerra, um fotógrafo conhecido nos bastidores do Congresso, estava no plenário do Senado quando Ulisses Guimarães deu a última coletiva antes da promulgação da Carta. Depois de 20 meses de trabalho intenso, fotógrafos e jornalistas finalmente puderam ver os primeiros exemplares da nova Constituição. Ficamos por aqui. Acompanhe agora o 7º episódio da série Testemunha da História, que traz o relato de jornalistas, fotógrafos e parlamentares sobre fatos marcantes da história recente do país. Doutor Ulisses, ele passou isso o tempo todo para a gente. Estava se restabelecendo a liturgia do poder. Até aqueles radicais de sempre chegaram aqui com um compromisso cívico de zelar pela coisa maior, de participar de um processo constituinte. Nós tínhamos uma equipe da agência BG Press, fotojornalismo, que documentou todas as atividades da Assembleia. Com o processo constituinte instalado, a gente viveu a oportunidade de virmos para dentro do Congresso, de vivermos a Constituinte, e a cada dia tinha um fato novo, tinha um fator novo, um agente que quebrava os protocolos, desmontava os esquemas de segurança, e o povo, sempre o povo, né, à frente desse processo. Dia da instalação da Assembleia, vários personagens foram mobilizados para propiciar uma primeira imagem de toda a bancada feminina reunida no plenário logo após a instalação. E os radicais da direita brincaram chamando de a bancada do batom. E era um deboche, um termo depreciativo, dando uma ideia de que as mulheres não iriam obter espaço, aquelas coisas que a gente sabe de quem não quer dividir os nacos do poder. Tinham mulheres fantásticas, né, que trouxeram uma contribuição enorme para esse processo de liberdade que a gente vive hoje. Então, no plenário do Ulisses Guimarães, a bancada se reúne e tem uma foto clássica de todas as mulheres de mãos dadas, acenando para os fotógrafos, para os cinegrafistas. Essa é uma imagem que me marcou muito e me provoca a memória sempre que a gente pensa nesse processo. E a outra imagem, claro, é a instalação do Bosque Constituinte. Alguém da Secretaria-Geral da Mesa convocou, disse, olha, amanhã todos os parlamentares, cada um vai plantar sua árvore, o doutor Ulisses também vai. Então todo mundo foi de manhã e de lá havia uma pauta de que em seguida haveria uma coletiva. Eu gostaria de enfatizar o caráter profundamente democrático da Constituição, que alargou as fronteiras da democracia representativa.
Foi um momento solene em que o Dr. Ulisses apresenta pela primeira vez publicamente o exemplar colorido, finalizado, né? No final da coletiva, nós pedimos a ele que mostrasse a carta, né? Primeiro ele mostrou sentado e aí nós, claro, pedimos: Dr. Ulisses, levanta. E aí alguém que tinha mais liberdade com ele, um dos fotógrafos, não me lembro exatamente quem, grita: o riso da vitória, Dr. Ulisses. Aí ele se larga, né? Riso de prazer, de missão cumprida. Dizemos à recém-nascida: seja um amparo dos fracos e injustiçados e o castigo dos fortes prepotentes. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. Foi um exercício pleno de cidadania, de amor cívico, esse processo de construção dessa relação povo-congresso, povo-ruas, povo-poder. Essa é a grande sensação de quem viveu com a intensidade que eu vivi o tempo todo esse processo de acompanhar a Constituinte.